Olá amigos, aqui novamente no ICC, mais uma partida de 15 ou 25 minutos. Vou clicar aqui primeiro em 15 e depois em 25 para aguardar algum adversário. Lembrando que essa conta é nova, o rate ainda é relativamente baixo. Aqui são os adversários que a gente pode selecionar. Vou clicar nesse... Já apareceu, que bom, apareceu até um pouquinho mais forte, 1535. Yosharu, siciliana, muito frequente, né? Eu tô com uma preparação especial que eu estou estudando após E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, C3. É a Ponziani. Na análise eu mostro para vocês que eu estou querendo variar um pouco as aberturas, né? E essa Ponziani é bem interessante. Estamos aí com uma siciliana, caminhando, se não me engano, aí para uma Svesnikov ou uma Kalashnikov. Enquanto ele está pensando lá, vamos olhar aqui as informações sobre ele. Ele tem de 5... o rating dele tá um pouquinho baixo, né? Tá. Já vou deixar aqui peão, cavalo toma peão de D4, né? Se ele tomar de peão, automaticamente cavalo de F3 toma peão. Tô pensando muito na abertura ainda. Aqui os lances normalmente são mais automáticos. Cavalo C3, é isso? Acho que aqui tem cavalo B5 também. Será que tem cavalo B5 aqui? Pode ter, mas eu vou fazer cavalo C3. Depois a gente olha se tem cavalo B5 naquela linha. Acho que agora é uma ideia fazer cavalo B5. Acho que aqui é cavalo B5. Vou fazer esse lance. Estou com a ideia de cavalo D6. Se ele fizer A6 atacando o meu cavalo, eu faço cavalo D6. Check. Acho que ele vai tomar de bispo, né? E dama toma. Acho que ele vai fazer dama E7 agora, porque ele quer rocar. Não fez. Será que a gente tem alguma coisa aqui? Eu sinceramente não estou vendo nada. E acho que não tem. O que tem é que esse peão dele tá preso e prende o bispo. E parece que essa abertura que ele escolheu é bem ruim, tá? Bispo F4. Estou olhando a casa C7, mas não tem nada. O cavalo não chega em C7, nem via B5, nem via D5. Bispo E3 é o desenvolvimento normal. Se eu fizer o grande roque, eu já ponho logo uma pressão nesse ponto. Se meu cavalo conseguisse chegar a essa casa, junto com torre e dama, atacariam muito aí o ponto D7. Vou fazer bispo G5, bispo F4, bispo E3. Acho que todos eles são equivalentes. Qual poderia ser uma ameaça para ele aqui contra mim? Não vejo. Bispo E3, bispo F4, bispo G5, qual que eu faço? Acho que são equivalentes. Vou fazer bispo E3, que é o que eu estou mais acostumado. Pelo menos já tira essa casa aqui contra dama B6. Ele não tem mais dama B6. Faço o grande roque. Você vê que, como eu disse, esse peão está preso aqui na casa D7. O bispo então não se desenvolve. Talvez ele faça aí um B5 para fazer bispo B7. E eu já estou chegando... se eu tivesse lá o bispo G5, ele não teria esse lance. Porém, bispo G5 poderia levar um F6 horroroso aí, alguma coisa assim. H4, F4, G4. Qual a ameaça dele? Cavalo E5? Ele tem uma ameaça de cavalo E5 aqui. Posso fazer então F4, olhando a casa E5, contra a entrada de um cavalo. Tem coisa melhor? H4 eu sei que ele teria aí um cavalo toma, mas abriria a coluna. E também eu estaria convidando ele a fazer o lance que provavelmente ele quer, que é cavalo de G6 em E5, melhorando a situação do cavalo. Tá, ele pode estar me ameaçando agora fazer dama E7. Dama E7, porque os dois cavalos apoiam a chegada da dama. Eu não quero mover bispo C5 olhando a casa, também até porque eu não olho essa casa. Essa casa está bem defendida. Eu vou fazer F4. Pode ser que ele faça dama E7. E se eu tomar é bom para ele, porque ele consegue liberar o peão de D. A F4, como eu disse, controla a casa E5.
uma ideia para ele. Acho que é bom fazer dama E7, porque esse dama toma, um dos cavalos toma e o peão tá livre para andar, liberando o bispo que está preso, que não se desenvolve. Ele preferiu atacar meu peão, não está atacado. A dama e bispo defendem o peão de F4. Talvez eu tenha até o lance E5 aqui. E5, porque esse dama F5, bispo D3, eu estou desenvolvendo as minhas peças. Ele tirou prematuramente a dama para o jogo, para F6. Parece que não está justificado. A minha ida da dama D6 está justificada. É raro desenvolver a dama na abertura, mas está justificada. A dele, do desenvolvimento da dama dele a F6, acho que não está bom. Se eu fizer E5, ele não pode tomar em F4, porque dama e cavalo estão atacando a F4. Se eu fizer E5, a minha dama para de atuar no ponto F4. Duas peças atacando. Porém, a peça que defende é o bispo. Então não tem dama toma F4, porque bispo tomaria dama. Claro, óbvio, né? Vou fazer E5. Acho que é um bom lance. Ataco a dama dele, ganho espaço. E esse lance, será que ele está quase com a dama presa? Quase a dama dele está presa aqui no jogo. Será que eu tenho primeiro o H3 com ameaça de G4? H3 e G4 ele perde a dama. H3 ameaçando G4. Vamos ver o que ele vai responder. Se eu fizesse, naquele lance, voltando aqui, se eu fizesse bispo D3, ele teria dama H5. Tá mal a colocação da dama, mas acho que esse aqui é um pouco mais incisivo. Já traz uma ameaça fatal aí de matar a partida agora. Qual o lance que tem para ele? Se ele fizer, por exemplo, cavalo H4, liberando a casa G6 para a dama, eu posso fazer bispo. Eu faria talvez G4 primeiro, dama H6, bispo D3 atacando a dama em G6, dama H6 e aí peão avança. Não, o peão não pode avançar porque o bispo está no ar. Mas de qualquer forma, ele tá péssima a situação dele. Acho que o único lance que ele tem... Ih, fiz besteira. Não vi que ele tinha isso. Será que eu fiz besteira mesmo? G4 atacando. G4 atacando. Atacando. De qualquer forma, a situação da dama tá ruim. Dama G5, talvez eu tenha dama D2, tá? Então acho que não tá tão ruim assim não. Eu achei que eu tinha feito besteira. Olha só, se dama toma E5, dama toma, cavalo toma, bispo toma. Não dá, né? Repetindo, a dama de F5 toma E5. Dama toma dama, cavalo toma dama branca que está em E5, bispo toma cavalo. Tá, eu me descuidei, achei, não vi que ele tinha esse lance, me surpreendeu. Porque eu estava imaginando que eu teria que fazer um bispo D3. E bispo D3 ele teria simplesmente cavalo toma D3. Aí que me deu uma pequena frustração, vamos dizer assim, na análise. Mas eu estou vendo que G4, para onde que vai a dama? E5 é uma possibilidade. Se dama G5, acho que o melhor é dama é D2, tá? Bispo e dama atacando o cavalo. Acho que está razoável. Qualquer outra casa que ele for, as únicas casas que ele tem é a casa G5, a casa E5 e a casa G6. Se ele fizer dama G6, obviamente bispo toma F4. Se ele fizer dama G5, acho que dama D2 atacando o cavalo. Para onde que o cavalo vai? Se o cavalo sair, cai a dama. Não é isso? Eu tenho, se eu fizer H4, ele faz dama toma G4. Se ele fizer agora, se eu fizer dama D2, ele fizer dama E5, bispo toma, ganhei peça em troca de 2 peões e um desenvolvimento muito grande aí. Excelente desenvolvimento. Acho que ele está perdido aí. Acho que o melhor para ele agora seria um dama toma E5. E eu faço bispo toma E5 atacando a dama. A dama ou vai para A5, se vier para F6, então de novo, se dama toma F5 agora, bispo toma F4 atacando a dama, se dama F6, bispo G5 atacando a dama, que teria a casa G6, bispo D3 atacando a dama, ele teria que fazer um F5,
tá? E talvez um en passant. Peão toma, mas ele teria dama F7. Olha lá a contagem de material. Ele está com 32 pontos, eu estou com 33 pontos. Eu estou com um peão de vantagem. Eu estou com uma peça por 2 peões dele. A peça vale 3 peões contra 2 peões. Eu estou com um peão de vantagem, mas com um desenvolvimento muitíssimo melhor. E desenvolvimento vale mais que material. Material é importante, mas o principal é o desenvolvimento. Um lance que me vem à cabeça agora é bispo D6, atacando a torre, mas principalmente fixando esse peão na casa D6. Eu acho que eu vou fazer esse lance. Bispo D6, ataca a torre e principalmente fixa o peão na casa D7, que impede o desenvolvimento do bispo ou atrasa o desenvolvimento do bispo. E agora, bispo D3, desenvolvendo, olhando lá a casa H7. Bispo G2 parece meio esquisito, está batendo nesse muro de pedra aqui. Rei B1, Rei B1 é sempre um lance bom. Ele está me ameaçando cavalo B4. Aí eu levo um A3. Eu acho que vou fazer bispo D3. Estou olhando o ponto H7. Olha lá, desenvolvi todas as minhas peças, conectei as torres, tá? Via de regra, a abertura termina quando as torres são conectadas. Ele fez um lance bom aqui. As torres estão conectadas. Vai demorar um pouquinho para ele conseguir conectar as torres dele. O desenvolvimento dele definitivamente não está bom. Gostaria muito de fazer esse lance cavalo E4, mas aí solto o ponto A2. Ele não está me ameaçando nada aqui, eu tenho cavalo e bispo controlando a casa E4, ele tem apenas uma peça que olha a casa E4, caso o peão avance. Se o peão avança, a torre olha, mas eu tenho duas que olham, então uma peça toma. Eu posso fazer simplesmente o rei B1 aqui, querendo chegar com o cavalo E4, para chegar com as peças, e logo logo vai ter até algum sacrifício, algum tema de sacrifício em F6. Eu estou vendo aqui se eu tenho algum golpe tático aqui, gostaria muito que houvesse, mas ele está atacando o meu bispo. Eu posso fazer um bispo C4, aumento a defesa no ponto A2, saio do ataque desse cavalo. Eu quero, olha só, para quem está atacando e eu estou atacando, quanto maior o número de peças no tabuleiro, melhor. Eu não quero que ele faça um cavalo toma D3, ele está simplificando e para ele é bom. Eu não quero que ele faça um cavalo B3. Agora bispo e torre atuam no ponto F7. E ele não pode fazer torre F8 porque bispo toma. E se eu fizer um A3 agora, cavalo C6 bloqueia a ação do bispo. Ele até conseguiu com o meu bispo C4, conseguiu fazer rapidamente B5 e bispo B7, ou seja, conectando as torres dele. Mas além de eu estar na frente do material, as minhas peças estão mais bem coordenadas. A dama e o cavalo seriam motivo de ataque aqui, mas está muito bem defendido. Rei, bispo e cavalo defendem o ponto A2. O peão dele continua sendo um problema, esse peão atrasado de D7. Ele está vendo como é que resolve a situação do peão lá, mas acho que não tem solução mais. Talvez rei H8, porque a minha ameaça agora é bispo toma F7, onde ataca o rei e ataca a torre. Ele vai perder mais material ainda. Um lance que eu olhei aqui agora, mas acho que ainda não tem, cavalo D5 atacando o cavalo. Mas se eu fizer um cavalo D2, por exemplo, cavalo E2, não, cavalo E2, está atacado o cavalo D5, não pode fazer cavalo toma porque dama toma. Cavalo D5, bispo toma e está atacado. Cavalo D5 talvez seja um bom lance. Mas ele tem alguma coisa em C2, porque olha só, o cavalo e dama olham A2, o cavalo e torre olham C2. Então, por exemplo, o cavalo D5, com a ideia de bispo toma B4. Se ele fizer
após cavalo D5, bispo toma, eu faço lance intermediário, bispo toma B4, atacando a dama dele. A dama sai do ataque, eu faço bispo toma D5, ok. De novo, cavalo D5, se ele fizer torre toma C2, olha o lance forte aí, bispo toma torre, mas aí dama toma A2, rei C1 e dá mate aqui, não dá. Gostaria muito de fazer cavalo D5. Agora, então talvez, não, acho que também não funciona cavalo E2, pelo mesmo motivo, torre toma C2, mas sempre que ele fizer torre toma C2, eu tenho dama toma B4. Vou fazer cavalo D5 então. Ameaça bispo toma B4. Se ele fizer torre toma C2, com a ideia de que se eu fizer bispo toma C2, aí ele, se eu fizer agora bispo toma C2, ele faz dama toma A2 cheque. Meu bispo está na casa C2. Rei C1, dama A1. Ah tá, mas aí eu tenho bispo B1. Mas se eu fizer bispo B1 cobrindo o cheque da dama de A1 no meu rei, ele faz ainda cavalo A2 cheque, rei. E aí é mate, porque o bispo está em B1, tá? Cavalo A2 cheque, rei C2. E aí no máximo ele vai ter um torre. Tá, eu não quero entrar nessas complicações aí. Acho que é possível bispo toma C2, tá? Na análise a gente vai ver melhor. Acho que é possível bispo toma C2. Mas eu vou fazer o mais simples, para que complicar? Faço dama toma cavalo. E aí desmonta a máquina toda. Desmonta todo o ataque que ele poderia ter. A torre está atacada, a dama dele está atacada. Ele deve, se ele fizer um dama toma, bispo toma, a torre sai. Mas se ele sair com a dama agora, bispo toma C2, claro, né? Bispo, a minha ameaça é bispo, primeira ameaça, claro, dama toma A5. Mas aí lógico que ele vai cuidar disso. Se ele errar, por exemplo, dama D8, bispo toma C2. Eu imagino que o melhor para ele seja dama toma D4, dama toma dama, né? Bispo toma dama e tira a torre. Acho que está bem razoável aí. Voltando aqui um pouquinho, enquanto ele está pensando no lance dele, vamos tentar fazer um exercício aqui. Se eu fizesse bispo toma torre, ou seja, ganancioso, queria ganhar o maior material possível aqui. Eu acho que por sorte eu escapo com bispo toma C2, dama toma A2 cheque, rei C1, dama A1 cheque, no rei que está em C1, o bispo tem C2, vem para B1, cavalo A2, atacando meu rei tem a casa C2, porque o bispo está em B1, né? Meu rei tem a casa C2, e aí ele faria torre C8 cheque, o rei viria para D3. Então o cavalo está em A2, a dama está em A1, e o bispo está em B1. E com o bispo em B1 e o rei em D3, o que eu gostaria muito de fazer é tirar o rei para E3, para fazer a ameaça bispo toma H7, ataque ao rei e ataque descoberto à dama. Tá. Bispo toma. Está atacada a torre dele, ele tirou a torre do ataque. Atacando meu tentando ver se eu acho algum golpe mais imediato aqui. Eu tenho um aqui que é torre toma F7. Torre toma F7, esse rei toma, cavalo C7, né? Dá um ataque descoberto no rei, rei move. Não, mas aí eu tomo A8 e bispo toma, não dá. Meu peão de H3 está atacado. Eu vou fazer um lance simples aqui, tá? Não estou complicando, não. Vou simplesmente defender minha torre, meu peão. A vantagem material é excelente. 20 contra 23. Aí que ele levou um golpe tático. Finalmente um golpe mais contundente, né? E agora cai a torre. Foi um ataque duplo lá. Epa, fui eu que errei aqui agora. Foi mal, gente. Vou ameaçar mate agora. Foi mal, não vi esse aqui. Estou distraído aí. De qualquer forma, aumentei ainda a vantagem material. Ele tem no máximo aqui um torre cheque. Eu faço rei C2.
Se ele fizer agora bispo... não tem. Ele poderia tentar me... Não tem nada aqui para ele. Porque simplesmente a torre, se precisar, está sempre voltando para casa D1. Para cobrir algum cheque de rei, algum cheque de torre, melhor dizendo. Vou fazer esse lance aqui. Se torre H1, rei D2. A minha ameaça é dar mate nele. Eu não vi lá, a minha torre estava no ar, mas acabei saindo com material a mais, porque eu dei o duplo nele e ganhei a torre dele. Aí ele tomou minha torre, mas eu tomei o peão de D7. Ou seja, eu tinha uma vantagem de material de 3 peões, agora aumentou para 4 peões. Normal. Poderia ter feito lá um torre D1 também, mas eu quero manter a minha ameaça de mate. E Mateus. Checkmate. Legal. Acabou a partida, vamos analisar ela então rapidinho. Legal, aqui no Komodo, né, para a gente analisar essa abertura, eu vou colocar aqui o book do Fritz, o book 2015, um book bem completinho, para a gente ver as variantes possíveis aqui. Cavalo E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma, cavalo D4. Aqui fala que é a siciliana dos 4 cavalos, essa aqui. Possivelmente que a variante principal talvez seja essa e essa. Ele seguiu com E6. Olha lá, aqui existe a possibilidade teórica de fazer cavalo B5, tá? Uma sequência possível seria cavalo F6, cavalo C3, D6, bispo F4, E5, bispo G5. Aí a gente entra na Svesnikov, na famosa Svesnikov. Ao invés de jogar nessa posição cavalo C3, ou melhor, ao invés de jogar cavalo B5, eu joguei primeiro o cavalo C3. Vamos lá para o book de novo. Ele fez bispo B4 e agora tem lá cavalo de D em B5, cavalo de D em B5. Claramente, se bispo toma cavalo, cavalo toma cavalo. Claro, né? A ideia é essa. Ele atacou o meu cavalo e eu fiz cavalo cheque. Aqui fala que o lance teórico cavalo, rei E7 atacando o cavalo, o bispo agora ameaça tomar o cavalo de D6, e tem duas respostas possíveis: bispo F4 defendendo, ou cavalo C8, torre C8, bispo D3 e a partida continua. Mas é esquisito, né? Um rei E7 nessa posição, muito estranho. Cavalo D6, vamos para a partida agora, o book acabou. Cavalo D6 cheque, bispo toma, dama toma. Aqui, é tão estranha a abertura que ele empregou, que no lance 8, as brancas já têm uma excelente vantagem, esse mais em cima do menos, 1.12. Isso aqui já está chegando aí perto já de uma vantagem decisiva. Ele fez cavalo de G em E7, aí eu fiz bispo E3, eu estava na dúvida, bispo E3, bispo E4, bispo F4 ou bispo G5. Bispo G5 fala lá que leva, por exemplo, dama B6, não tem nada de especial. Bispo F4, deixa eu ver se tem alguma coisa especial para ele. Não. Mas de qualquer forma, uma análise rápida, a máquina sugere bispo E3. Desenvolvimento, né? A principal preocupação nossa aqui é desenvolver as peças, colocar a peça em jogo. Roque, grande roque. É a sugestão também da máquina, o primeiro lance que aparece, grande roque. Ele fez o cavalo G6, imaginei que ele pudesse fazer um dama G7 ou entrar com o cavalo em E5. Eu fiz o lance F4, a gente está vendo ele aqui, ele é um excelente lance. A primeira sugestão, nesse nível de análise, em profundidade 18, está vendo aqui a seta do computador? Profundidade 18. A profundidade de muita análise é 27, é 28, é bem alta. Na profundidade 27 e 28, justamente sugere o lance F4. Mas aí pensando estrategicamente, sem computador, a ideia claramente é desenvolver uma peça, controlar melhor o centro e controlar qualquer entrada de cavalo na casa E5, tá? A ideia é simplesmente essa. Achei que ele fosse fazer aqui agora, após F4, achei que ele fosse fazer o lance dama E7. Parece que não é bom. Tem um lance esquisito de computador, cavalo A4. Esquisito esse lance. Mas tem um lance também, dama E7, dama toma E7, cavalo toma E7. Enfim, aí a partida continua. Não tem nada de especial, não tem nenhum golpe tático aí não. Ele fez esse lance que eu achei ruim. Esse lance eu achei ruim. A máquina sugere um B5 aí para desenvolver o bispo, né?
um H6 que é meio esquisito, não sei bem porquê, mas eu acho que o principal aqui seria B5. Ele fez o esquisitíssimo rei, dama F6. Você vê que a pontuação aqui das brancas aumentou muito, né? Tem 2,26. Antes era de 1,53. Aumentou muito para 2,26, ou seja, de fato é um lance muito bom. Eu fiz o lance E5, que ele não aponta nas análises dele. Ele aponta um H4 com ameaça de atacar o cavalo e tal. Eu fiz E5. Também um lance bom, também um lance legal. Aí ele tinha que voltar com a dama para D8, né? Ou seja, mostrando que de fato dama F6 não era um bom lance. Expor a dama assim prematuramente não é uma boa política. Dama F5. Eu fiz lá o H3, que é o segundo lance que aparece aqui na análise. Com a ideia de prender a dama, ou pelo menos de atacar essa dama. H3, que agora inclusive é a primeira sugestão da primeira ou segunda sugestão da análise dele. H3, ele fez cavalo F4, que me assustou de início, achei que eu tinha cometido um erro, mas tem lá o G4, a posição dele é muito ruim. Repara, as torres não estão conectadas, o bispo está preso, vai demorar pelo menos 2 tempos, B5 e bispo B7, 2 tempos para se desenvolver. O peão de D7 está muito atrasado, e para mim completar meu desenvolvimento só basta apenas tirar esse bispo, né? Então lá, a dama G5, entrou debaixo dessa terrível cravada aqui. A ameaça dele, o computador está apontando. Se ele pudesse fazer o lance agora, ele faria cavalo cheque, mas aí eu tenho rei D2, né? Não tem nenhuma ameaça séria não. Dama D2, atacando então. Dama toma, bispo toma, dama A5, né? Eu fiz bispo D6, bacana, fiz de novo o lance número 1 sugerido pela máquina. Bispo D6, a ideia é simples. Bispo D6, não só ganho tempo, opa, esse bispo está bêbado, não só ganho tempo atacando a torre, mas principalmente prendendo aqui o peão de D7. Então bispo D6 normal, torre E8, eu fiz bispo D3 aqui agora. A ideia é desenvolver todas as peças e já começar a preparar algum ataque aqui contra o rei. Bispo D3. Ele fez esse E5, que eu também não esperava, me surpreendeu um pouquinho. Fiz um lance tranquilo, rei B1, cavalo B4. Atacando, claro, atacando lá meu bispo, né? Por isso, bispo F4, bispo C4, melhor dizendo. Olhando a casa F7. Opa, cadê a setinha aqui? Olhando a casa F7 e uma futura torre aqui também, olhando a casa F7. B5, tranquilo, bispo. A máquina fala lá, tá vendo aqui a análise? Que eu já tinha bispo toma F7. Bispo toma F7, porque se o rei sai, e se rei toma F7, a máquina aponta aqui, por exemplo, dama F2, não é isso? Dama F2, rei G8 e torre de D em F1. Já com ameaça dama cheque, a ameaça é dama cheque. Rei vai para H8 e sacrifica a dama aqui, dando mate. Legal. Não vi esse bispo toma F7. Fiz bispo B3, bispo B7, torre de H em F1, olhando o ponto F7, conforme mostra a seta, torre de E em C8. O que ele quis foi sair desse ataque bispo, ataca 2 peças, né? Então ele quis vir com a torre de E em C8. E aí lá, de novo, eu tinha torre toma, de novo não, eu tinha torre toma F7, eu fiz cavalo D5. Ele fez lá o torre C2 e vamos analisar aqui, vamos olhar aqui se minha análise está correta. Se eu fizesse bispo toma C2, opa, vamos colocar aqui, bispo toma C2. Olha só, minha análise estava errada. Esse lance seria ótimo para ele. Dama toma A2, rei C1. E aqui eu vi dama A1, cheque. Dama A1, cheque, um único lance. Bispo cobre o cheque. Eu vi cavalo A2. Não é torre C8, lance que eu não vi. Mas aqui eu volto com a... Eu não volto com a... mas ele está entrando. Se eu fizer cavalo C3, ele vai ter talvez um bispo entrando em E4, olhando a casa C2. Cavalo C3 seria péssimo. Bispo E4, ameaça cavalo A2, mate. Olha só. Então aqui teria que ser dama C3, teria que entregar a minha dama. E se eu fizer cavalo C7? Parece que resolve tudo.
De novo, bispo E4, com ameaça cavalo A2 mate. Olha lá que legal, hein? Então, de fato, eu analisei errado, mas a intuição estava correta. A bispo toma C2 é péssimo, tá? E dama B4, vamos ver aqui na análise dele, dama B4, o melhor seria dama G5, lance de computador aí fortíssimo. Dama toma B4, tirar essas outras análises aqui. Aí o resto está bem simples agora, sem mistério. Ele tem que tirar a torre, foi para uma casa meio passiva. Eu fiz esse torre F3, cavalo B6, cavalo E7, cheque, tá. Ele fez torre C8, eu acho que ele vai até sugerir cavalo, o segundo lance da posição, o primeiro lance da posição, cavalo toma, rei toma, só que eu não vi que minha torre estava caindo. Eu achei que ele fosse fazer agora bispo toma C8, bispo toma F3, atacou minha torre, estou ameaçando mate lá em D8, né? Andando mais rapidamente aqui, porque agora está bem simples, rei C1, torre cheque, rei D2, aí descuidou, levou mate. Ele tinha que fazer lá, abrir uma casa de respiro para o rei, né? Porque agora torre D8, rei H7, e aí a partida continuaria, mas não tinha mistério aí não. A partida já estava bem tranquila aí. Legal, pessoal, por hoje foi isso. A partida foi simples, o adversário ainda foi tranquilo, meu rating ainda estava relativamente baixo. E aí amanhã ou depois vai ter mais um vídeo aí, tá legal? Um abraço, até a próxima.